Leitura do livro 1984. Winston despertou de seus devaneios e se acomodou melhor na cadeira. Soltou um arroto, porque o gin em seu estômago já estava começando a subir. Seus olhos voltaram a focar a página. Constatou que durante o tempo em que esteve ali sentado em devaneios, sentindo-se só e desamparado, havia continuado a escrever numa espécie de ação automática. E escreveu várias vezes: abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, muitas vezes. Metade de uma página com a mesma frase. Ele não conseguiu deixar de sentir uma pontada de pânico. Era absurdo, já que ter escrito aquelas palavras não era nada mais perigoso do que o próprio ato de iniciar um diário. Mesmo assim, por um momento, teve a tentação de rasgar as páginas já escritas e abandonar por completo aquela ideia toda. Não o fez, porém, porque sabia ser algo inútil. Quer tivesse ou não tivesse escrito abaixo o grande irmão, era algo inteiramente irrelevante. Não fazia a menor diferença prosseguir ou não com aquele diário. A polícia do pensamento o descobriria de um jeito ou de outro. Ele havia cometido, ainda que não tivesse escrito nada no papel, o crime essencial que englobava todos os demais dentro de si. Era chamado de pensamento-crime. O pensamento-crime não era algo que pudesse ser ocultado indefinidamente. Seria possível escondê-lo durante algum tempo, às vezes por anos a fio. No entanto, mais cedo ou mais tarde, o criminoso sempre era pego. E era sempre à noite. As prisões invariavelmente ocorriam à noite. A interrupção súbita do sono, a mão bruta sacudindo o ombro, as luzes cegando os olhos, o círculo dos rostos impiedosos em torno da cama. Na grande maioria dos casos, não havia julgamento, nem mesmo o registro da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos registros, todas as menções a qualquer coisa que tivessem realizado eram apagadas. Suas existências anteriores eram negadas, e logo mais totalmente esquecidas. Você era abolido, aniquilado, vaporizado, era o termo corriqueiro. Por um momento, Winston foi tomado por um ataque de histeria. Assim foi logo escrevendo em arranjos apressados. Me darão um tiro, que isso me importa, me darão um tiro na nuca. Não me importa abaixo, o grande irmão. Eles sempre atiram na nuca. Não me importa abaixo, o grande irmão. Ele se recostou outra vez na cadeira, ligeiramente envergonhado de si mesmo, e largou a pena. Logo em seguida levou um susto imenso. Batiam na sua porta. Já? Ele permaneceu sentado imóvel por um minuto, esperando que a pessoa fosse embora sem insistir. Mas não, bateram outra vez. Seria ainda pior se atrasar para atender. Com seu coração batendo tal qual um tambor, mas com o rosto provavelmente sem expressão alguma, fruto do velho hábito, ele se levantou e se dirigiu à porta, pé ante pé. Agora entrando no capítulo 2. Assim que colocou a mão na maçaneta da porta, Winston viu que havia deixado seu diário aberto em cima da mesa, preenchendo a página inteira em letras garrafais, com a frase abaixo o grande irmão. Quase podiam ser lidas do outro lado da sala. Ele tinha cometido um erro inconcebível e estúpido. Percebeu, no entanto, que mesmo em pânico não quisera borrar o belo papel creme, fechando o diário com a tinta ainda úmida. Enfim, respirou fundo e abriu a porta. No mesmo instante, sentiu uma onda de alívio pelo corpo. Uma mulher branquela, de aparência cansada, cabelo ralo e pele enrugada, estava parada do lado de fora. Ah, camarada, começou a falar, com voz monótona e queixosa. Eu realmente imaginei ter ouvido você chegar. Por acaso você poderia vir dar uma olhada na minha pia da cozinha? Ela está entupida. Era a senhora Parsons, esposa do vizinho do mesmo andar. Senhora, um termo que vinha sendo descontinuado pelo partido. O ideal seria chamar todo mundo de camarada. Mas, para se referir a certas mulheres, o seu uso ainda era quase que instintivo. Ela devia ter uns 30 anos, mas parecia bem mais velha. Dava a impressão de acumular poeira entre as rugas. Winston a seguiu pelo corredor. Esses concertos amadores eram uma amolação quase que diária. As mansões Vitória eram um edifício antigo, erguido por volta de 1930, e estava todo caindo aos pedaços. O reboco do teto e as paredes vivia despencando, o encanamento rompia com qualquer geada mais forte. Havia goteiras sempre que nevava um pouco,
e o sistema de aquecimento costumava operar a baixa potência. Isso quando não era desligado por razões de economia. Os concertos, à exceção daqueles tocados pelos próprios inquilinos, dependiam da autorização de comitês inacessíveis, capazes de retardar em 2 anos uma mera troca de vidraça quebrada. Claro que só lhe peço essa ajudinha porque o Tom não está em casa, disse a Sra. Parsons, de maneira um tanto vaga. O apartamento dos Parsons era maior que o do Winston, e desbotado à sua própria maneira. Tudo tinha um aspecto surrado, amassado, como se a casa tivesse acabado de receber a visita de um animal grande e violento. Acessórios esportivos, tacos de hóquei, luvas de boxe, bolas de futebol furadas. Um par de shorts suados virados do avesso. Se encontravam espalhados pelo chão e sobre a mesa havia uma pilha de pratos sujos e de livros de exercícios com orelhas dobradas. Pelas paredes se viam bandeiras escarlates da Liga Juvenil e dos Espiões, e um pôster em tamanho real do Grande Irmão. Pelo ar passava o costumeiro aroma de repolho cozido, que era onipresente em todo aquele edifício. Mas ali ele estava misturado com uma caatinga mais perceptível que suor. Isso ficava claro na primeira fungada, embora fosse difícil dizer por quê. Era o suor de uma pessoa que não estava mais lá. Noutra sala, alguém usava um pente e um pedaço de papel higiênico para tentar acompanhar o ritmo da marcha militar que prosseguia sendo tocada pela teletela. São as crianças, disse a Sra. Parsons, dirigindo uma olhadela apreensiva para a porta. Elas não saíram de casa hoje, e naturalmente. Ela tinha por hábito deixar as frases pela metade. A pia da cozinha estava cheia até quase à borda de uma água imunda, esverdeada, com um fedor insuportável de repolho. Winston se ajoelhou e verificou como estava o cotovelo do cano. Detestava usar as mãos, assim como ter de se abaixar, o que lhe sempre poderia causar um ataque de tosse. A Sra. Parsons ficou apenas observando, sem ideia do que fazer. É claro que se Tom estivesse em casa, consertaria isso num instante, disse ela. Ele gosta desse tipo de serviço. É tão jeitoso com essas coisas manuais. Parsons era colega de trabalho de Winston no Ministério da Verdade. Era um homem gorducho, porém ativo, de uma estupidez paralisante. Uma verdadeira massa de entusiasmo imbecil, um desses burros de carga absolutamente submissos e dedicados dos quais dependia a estabilidade do partido, até mais do que a polícia do pensamento. Aos 35 anos fora desligado a contragosto da Liga Juvenil e antes de ter entrado nela, já havia conseguido ficar dos espiões 1 ano, além da data limite prevista nos estatutos. No ministério ele trabalhava num cargo subordinado, para o qual não era preciso inteligência. Por outro lado, era uma figura proeminente do comitê esportivo, assim como em todos os demais comitês responsáveis pela organização de caminhadas comunitárias, manifestações espontâneas, campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Com o orgulho disfarçado entre uma e outra baforada do seu cachimbo, dizia para quem quisesse ouvir que ele tinha comparecido ao centro comunitário todas as noites, ao longo dos últimos 4 anos. Uma tremenda nhaca de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da dureza de sua vida. Seguia por toda parte que fosse e continuava no ambiente mesmo após ele ter saído. Você por acaso tem uma chave inglesa? Perguntou Winston, tentando desenroscar o cotovelo do cano. Uma chave inglesa? Disse a Sra. Parsons, naquele instante, se comportando como um ser invertebrado. Não sei não. Quem sabe as crianças. Seguiu-se um estrondo de botinas no chão e outro esporro no armário quando as crianças surgiram correndo pela sala. A Sra. Parsons trouxe a chave inglesa. Winston deixou escorrer a água pelo encanamento e, com nojo, retirou um chumaço de cabelo humano que entupia o cano. Lavou as mãos, o melhor que pôde com água fria na torneira e retornou à sala. Mãos ao alto! Gritou uma voz selvagem. Um garotinho bonito, de uns 9 anos, com cara de encrenqueiro, tinha surgido de trás da mesa e agora o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo. Já a sua irmãzinha, cerca de 2 anos mais jovem, o imitava empunhando um pedaço de madeira. Ambas as crianças vestiam calções azuis, camisetas cinza e uns lenços vermelhos de amarrar-se no pescoço, que faziam parte do uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos acima da cabeça, para não se sentir numa situação incômoda,
O jeito que o menino falava era tão perturbadora que a coisa toda já não se parecia com uma mera brincadeira. Você é um traidor, berrou o menino. É um criminoso do pensamento, um espião eurasiano. Eu vou te matar, vou te vaporizar, vou te mandar para as minas de sal. De repente, as duas crianças passaram a saltar em volta dele, berrando: traidor, criminoso do pensamento, sendo que a garotinha imitava tudo que o irmão fazia. Era algo um tanto apavorante como ver tigrezinhos dando cambalhotas. Em pouco tempo irão crescer e se tornar devoradores de homens. Nos olhos do menino era possível notar uma espécie de ferocidade calculista, um desejo mais do que evidente de socar ou de dar pontapé em Winston. E a consciência de ter quase o tamanho necessário para tal. Ainda bem que não tinha nas mãos uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos da Sra. Parsons saltavam nervosamente de Winston para as crianças. E então, de volta para ele, e sob a luz mais forte da sala, ela reparou, até com certo interesse, que de fato havia poeira nas rugas do seu rosto. Eles fazem uma tremenda bagunça, disse ela. Estão desapontados porque não puderam ver o enforcamento, é isso. Eu não tenho tempo para levá-los e o Tom não vai chegar a tempo do trabalho. Por que a gente não pode ir ao enforcamento? Perguntou o garoto com seu vozeirão. Eu quero ver o enforcamento, cantarolou a garotinha, enquanto continuava a saltitar pela sala toda. Alguns prisioneiros eurasianos, criminosos de guerra, seriam enforcados no parque naquela noite. Isso ocorria uma vez ao mês e era um grandioso espetáculo popular. As crianças sempre pediam aos pais que a levassem para ver. Winston se despediu da Sra. Parsons e se dirigiu até a porta. Mas mal havia dado uns 6 passos pelo corredor, quando algo o acertou na nuca, uma pancada bem dolorida. De fato, foi como se ele tivesse sido atingido por um arame em brasa. Winston se virou a tempo de ver a Sra. Parsons arrastando o filho para dentro do apartamento, enquanto o menino metia um estilingue no seu bolso. Goldstein! Gritou o garotinho antes de sua mãe fechar a porta. No entanto, o que mais deixou Winston impressionado foi o olhar de pânico e impotência estampado no rosto cinzento daquela mulher. De volta ao seu apartamento, zuniu passando diante da teletela e tornou-se a sentar à mesa, ainda massageando a nuca dolorida. A música da teletela havia cessado. Foi substituída por uma voz militar que lia, com certo prazer na voz, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante, que acabara de ser ancorada no mar entre a Islândia e as Ilhas Faroes. Com crianças como aquelas, pensou Winston, essa mulher miserável deve levar uma vida aterrorizante. Após 1 ou 2 anos, elas começaram a vigiá-la dia e noite, em busca do menor sintoma de heterodoxia. Naqueles dias, quase todas as crianças eram horríveis. O pior de tudo é que, com a ajuda de organizações como a dos espiões, elas eram sistematicamente convertidas em pequeninos selvagens incontroláveis, mas nunca ao ponto de demonstrarem a mínima inclinação e se rebelarem contra a disciplina do partido. Muito pelo contrário. Elas adoravam o partido e tudo o que tinha ligação com ele. As canções, os desfiles, as bandeiras, as marchas, os exercícios com rifles de madeira, gritar as palavras de ordem, adorar o grande irmão. Tudo isso era para elas como uma espécie de jogo eletrizante. Toda a sua ferocidade era colocada para fora, direcionada contra os inimigos do Estado, contra os estrangeiros, os traidores, sabotadores ou criminosos do pensamento. Era quase que natural que os pais com mais de 30 anos tivessem algum medo dos próprios filhos, e razões não faltavam, pois era rara a semana em que o Times não publicava ao menos uma nota descrevendo como o bisbilhoteiro pequenininho, um herói mirim, era normalmente a expressão usada, ouviu algum comentário comprometedor vindo dos próprios pais e os denunciaram à polícia do pensamento. A ferroada do estilingue já não doía mais. Winston apanhou a caneta e, sem muito ânimo, perguntando a si mesmo se encontraria mais alguma coisa relevante para registrar no diário, de repente voltou a pensar em O'Brien. Alguns anos atrás, quantos? Devia ser em torno de uns 7. Ele havia sonhado que estava caminhando num quarto completamente escuro,
E alguém que estava sentado ao lado disse, quando o sentiu passar por perto: ainda nos encontraremos lá onde não há trevas. Isso foi dito baixinho, de maneira praticamente casual. Era uma afirmação, não uma ordem. Ainda nos encontraremos lá onde não há trevas. E ele seguia em frente, sem se deter onde estava. O curioso é que naquela época, naquele sonho, aquelas palavras não lhe causaram nenhuma impressão especial. Somente tempos depois, aos poucos, é que elas começaram a adquirir algum significado para ele. Agora, ele já não conseguia lembrar se tinha visto O'Brien pela primeira vez, antes ou depois daquele sonho. E muito menos se recordava de quando havia identificado, a primeira vez, a voz do sonho como sendo a de O'Brien. Em todo caso, a associação era hoje inegável. Foi O'Brien quem lhe sussurrou na escuridão: ainda nos encontraremos lá onde não há trevas. Winston nunca soube ao certo, mesmo depois da troca de olhares daquela manhã. Era impossível ter certeza. Se O'Brien era amigo ou inimigo, nem isso realmente lhe parecia ter alguma importância. Havia entre eles um laço de compreensão que ia além do afeto ou da comunhão de ideias. Ainda nos encontraremos lá onde não há trevas, ele disse. Winston não sabia o que diabos isso significava. Apenas tinha a intuição de que, de uma forma ou de outra, aquilo ainda se tornaria realidade. A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de trompete, límpido e belo, pairou ao ar estagnado. A voz seguiu falando com aspereza. Atenção, atenção. Por favor. Acaba de chegar uma notícia do fronte de Malabar. Nossas forças do sul, da Índia, conquistaram uma vitória gloriosa. Estou autorizado a informar que a conquista que noticiamos aqui pode muito bem deixar a guerra próxima de um final. Eis a notícia. Mais notícias chegando, pensou Winston. E, de fato, após a descrição sanguinolenta da aniquilação de um exército eurasiano, com um imenso número de soldados inimigos mortos ou capturados, veio o anúncio de que, a partir da semana seguinte, a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Winston soltou mais um arroto. O efeito do gin já estava passando, deixando em seu lugar uma sensação de vazio. A teletela, fosse para celebrar a vitória, fosse para apagar a memória da porção de chocolate perdida, atacou com Oceania, glórias a ti. Era uma obrigação de todos ouvirem aquele hino de pé. No entanto, na posição em que ele estava, era como se fosse invisível para a teletela. Após Oceania, glórias a ti, veio uma música muito mais leve. Winston se dirigiu à janela, sempre mantendo as costas para a teletela. O dia continuava frio e sem nuvens no céu. Em algum lugar, ao longe de uma bomba-foguete, explodiu num estrondo surdo que ecoou até ali. Atualmente, umas 20 ou 30 bombas como aquela atingiam Londres toda semana. Lá embaixo na rua, o vento ainda agitava o cartaz rasgado, mostrando e ocultando a palavra Ingesog. Ingesog. Os princípios sagrados do Ingesog. Nova língua, duplo pensamento, a mutabilidade do passado. Winston tinha a sensação de estar perambulando pelas florestas do fundo do mar, perdido num mundo monstruoso onde ele mesmo era o monstro. Estava completamente só. O passado, morto. O futuro, inimaginável. Que certeza ele poderia ter de que naquele momento um ser humano, uma pessoa que fosse, estaria do seu lado? E como saber se o domínio do partido não persistiria para sempre?